caramba, por que tu pega esse dinheiro e coloca no mercado financeiro? Ele, vixe, perdi muito dinheiro nesse mercado, não volto mais nunca. Porque se eu pego a exceção e transformar numa regra, eu tô indo numa lógica burra, não é isso que eu quero que a gente faça aqui. Comprar ou alugar um imóvel é uma decisão muito pessoal e que não necessariamente tem a ver apenas com o momento financeiro. Quando a gente para conversar nessa seara, tem gente que fala, pô, é muito melhor você pagar um aluguel e o valor excedente a um financiamento você está colocando numa aplicação ou você está investindo em ações. Para mim o ponto não é apenas esse. Isso daí pode ser uma das comparações, mas nem tudo na vida é apenas sobre ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, imóvel é uma necessidade. Eu preciso de um imóvel para trabalhar, preciso de um imóvel para poder ser tratado, ser curado, no caso um hospital, né? Não que o imóvel vai ser meu, mas alguém vai fazer isso no imóvel. Engraçado, né? A vida anda e acontece em locais que estão parados, né? A gente precisa de uma pista que está sempre parada, mas faz a gente correr. Muita viagem, mas o tema de hoje é quais são as razões que me fazem ainda comprar imóveis, investir em imóveis. Quando eu decidi comprar o meu primeiro imóvel, eu já trabalhava na intermediação, né? Já era corretor de imóveis. E eu sempre trabalhei ajudando pessoas que queriam usar desse artifício como um investimento. Pensando em gerar uma renda a partir de aluguel por temporada. Pensando, inclusive, revender esse imóvel. Compra numa situação boa para depois você fazer uma venda dele. Então as razões e os argumentos os quais eu estudava era sempre no sentido de vantagem. Sempre, pô, eu quero ter uma vantagem, eu quero comprar algo bem, com inteligência, num local bom. E para mim não fazia o menor sentido eu vender uma coisa que eu não tinha. Eu nunca aceitei isso. Eu sempre fui da linha de ter a pele em risco. Pô, se eu tô falando que é bom, eu preciso fazer isso. Não faz o menor sentido eu falar algo e não fazer, né? A hipocrisia, né? Então, assim, o que mais me instigou e me deixou incomodado era isso. Caramba, eu falo que isso aqui é bom e eu realmente acredito que isso é bom. Trago oportunidades para as pessoas que têm aproveitado, mas eu não tô conseguindo ainda aproveitar essas oportunidades. No meu caso específico, era porque eu ainda não tinha grana suficiente para poder fazer um movimento como os meus clientes já faziam. Eu sempre atendi clientes que tinham escolhas de locais muito disputados e muitas das vezes estavam numa fase da vida bem mais avançada que a minha, já tinham construído um patrimônio onde eu estava iniciando a minha jornada. Mas aí eu conversei com a Luzinha e falei, Luzinha, a gente precisa investir. Não faz o menor sentido eu estar falando que é bom, eu saber que é bom e eu não estar indo atrás de oportunidades para nós. E esse foi o gatilho que me fez iniciar a procura por um imóvel que coubesse no nosso bolso. Nesse primeiro momento, quando a gente decidiu dar esse passo, eu lembro que eram duas situações. A gente já tinha um dinheiro guardado, uma reserva, e a gente... Não que a gente tinha dificuldade todo mês tá usando muito desse dinheiro, mas a gente sabia que, assim, ele não passava daquela quantia. Se aumentasse um pouquinho, a gente pegava, usava para fazer uma coisa. E a segunda motivação que me fez entrar nisso foi o fato de eu conseguir poupar forçadamente um dinheiro. Então, digamos que na nossa renda a gente conseguia juntar, né, sobrava, digamos assim, dos nossos custos em torno de R$2.000, R$1.500, a gente pensou, poxa, esse dinheiro aqui vai ser um dinheiro que a gente vai colocar numa poupança e a gente não vai tirar de jeito nenhum. Então eu diria que, além dessa minha situação pessoal de querer estar no jogo qual eu mostrava para as pessoas, a minha decisão enquanto família, minha e da minha esposa, foi da gente começar a comprar de forma que a gente conseguisse poupar o dinheiro legal. E aí eu lembro que eu fiz as contas, a gente precisa dar 12 mil de entrada, se não me engano foi 12 a 15 mil de entrada. Todos os anos tem as intercaladas que são anuais, então todo dezembro eu preciso pagar 10 mil e todos os meses eu ia pagando em torno de 1.200, era algo nesse sentido que a gente fazia essa conta. Eu lembro que eu somei tudo, pô, daqui pra lá eu vou ter pago, se eu não me engano era 80 mil. Na pior das hipóteses, eu coloco para vender esse imóvel e esses 80 mil que eu fui pagando, eu coloco de volta no meu bolso. Vai ser um dinheiro que eu não vou estar contando de certa forma. E aí, para mim, se você pensa e você tem dificuldade em juntar dinheiro, comprar um imóvel pode ser uma alternativa muito boa. Porque quando você tem aquele boleto, não tem para onde, tem que pagar. É uma dívida que você faz. E nesse caso, é uma dívida boa. Grandes empresários fazem isso, criam dívida para conseguir, ao longo do tempo, arcar com seus custos e poder realizar. Além disso, tem outra situação que me movimenta a continuar comprando. E é simples, os imóveis, cada dia que passa, eles ficam mais caros. Como eu iniciei no mercado relativamente novo, eu não venho de uma família que já investia, que estava acostumada nesse mercado, tinha coisas que eu queria meio que pagar para ver. Como a crise que a gente está vivendo no Brasil hoje, quando estou gravando esse vídeo. Tem uma Selic lá em cima. E eu pensei, pô, não é possível, vai chegar uma hora que esses imóveis vão parar, vão estagnar e vão parar de crescer em valor, porque a população não vai conseguir comprar. Pasme, gente, isso não acontece.
A cada mês que passa, há reajuste, há correção. Existem os bons negócios? Existem sim esses bons negócios que você consegue fazer. Mas cada ano que passa, o local onde eu queria morar, ele tá cada vez mais caro. O metro quadrado há 10, 15 anos, você pagava, sei lá, 7 mil. Quando era 8 mil metros quadrados, as pessoas achavam um absurdo. Hoje, eu vejo imóveis onde você paga 30 mil metro quadrado. Eu tô falando de imóveis pequenos, às 35 metros, ou até menos, onde você está chegando perto de 900 mil reais para você poder ter acesso a esse imóvel. Claro que eu estou falando aqui do extremo, né? Do imóvel que é beira-mar, um imóvel com uma vista definitiva, no bairro mais desejado. Mas eu, Gustavo, eu quero viver num local bom. Minha filosofia de pensamento é, caramba, eu quero chegar em tal ponto, o que é que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse ponto? Então, o segundo ponto para nós enquanto família é, cara, tá cada vez mais difícil. E se a gente não tiver alocado os nossos recursos nesse mercado, vai ficar mais difícil ainda, porque por mais que eu ainda não tenha recebido esse imóvel, mas ele já vai estar valorizando assim como os outros da região onde ele está. Então, se ele valoriza e eu estou fazendo um aporte pequeno, eu posso conseguir em algum momento vender para poder comprar o que realmente eu desejo na hora certa de compra. E aquilo, os terrenos eles são delimitados e os locais bons eles têm uma limitação geográfica. É escasso e o que é escasso tem mais valor, mais pessoas estão dispostas a estar ali, quem tem mais dinheiro acaba levando. O jogo é esse. Não adianta a gente espernear e reclamar. Uma certeza eu tenho que o melhor momento para comprar imóvel foi ontem, mas o que me resta é comprar agora, porque eu sei que amanhã vai estar pior do que hoje. Então esse é o raciocínio que eu levo para mim também. Valor de mercado. Quando eu penso também a nível de investimento, você trabalha, você vai juntando um dinheiro legal e o que você quer é que o seu dinheiro, o seu patrimônio trabalhe para você, a gente tem diversas oportunidades. E quando eu olho para o mercado imobiliário, o mercado de imóveis, eu percebo uma segurança muito maior do que o mercado financeiro, por exemplo. Quando você entra num mercado de criptomoedas, por exemplo, eu não tenho estômago para ver o meu dinheiro hoje 100 mil e amanhã 30 mil. Pelo menos não a quantia que eu tenho hoje, né? Pode ser que amanhã eu tenha 500 mil que não faça diferença para mim. Então, beleza, se for subindo, se for diminuindo, tudo bem. Hoje não é a minha situação. Então, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falar alguma coisa e o meu dinheiro ficar como uma gangorra, cara, eu não quero depender desses caras. É uma coisa que eu particularmente já decidi. Não estou disposto a passar por esse momento de ver essa gangorra acontecendo, a não ser que chegue uma hora, e eu espero que esse momento chegue, que eu consiga deixar uma quantia lá que não faça diferença para mim. Show de bola. Mas até lá, cara, mercado imobiliário, você pode passar por um período, peguem os gráficos e observem. Se duvida do que eu estou falando, vai atrás e vê como foi o IGPM, vê como foi o IPCA, vê como foi o FIPZAP, para você começar a perceber a estagnação e o crescimento dos valores dos imóveis em cada bairro, em cada cidade. E sempre tome cuidado se você for fazer essa análise, para você não tomar o resultado geral, entendendo que todos os bairros vão se comportar como o número da cidade. Porque, por exemplo, digamos que você olhe para o bairro de Ponta Verde. Pô, o desempenho dele é 1 quando você compara com o bairro do Farol, que é diferente do bairro do Benedito Bentes, por exemplo. Quando você vai olhar para Boa Viagem, pô, Boa Viagem funciona de um jeito, Candeias funciona de outro jeito. Então é importante você ter cuidado com isso, porque às vezes você está olhando para uma cidade e você acha que aquilo representa todos os bairros, e não é bem assim que o negócio funciona. Cada bairro tem a sua dinâmica. Então observe e você vai perceber que os imóveis não variam tanto assim. Inclusive, eu já emendo em outra coisa. Quando eu compro um carro, eu posso assinar um contrato com um carro de, sei lá, 60 mil. Se eu financio, digamos que eu vou estar pagando quase 2 carros, né? Mas vamos colocar metade aí. Digamos que eu vou estar pagando 90 mil no valor total. Na hora de vender esse carro, eu vou ter desembolsado esses 90 mil, mas muito provavelmente o que vai voltar para o meu bolso é 40 mil. O que o imóvel faz é totalmente diferente. Pelo menos ele iguala ali com o IPCA. A não ser que aconteça um desastre e aí o bairro esteja condenado. E aí, enfim, isso daí são situações atípicas e extremas, né? A gente não pode pegar a exceção, porque se eu pego a exceção e transformar numa regra, eu tô indo numa lógica burra, não é isso que eu quero que a gente faça aqui. Mas, por padrão, normalmente aquele valor que você pagou, ele vai reajustando, quiçá vai valorizando, vai valendo cada vez mais. Isso me dá mais segurança também, para que eu não perca poder de compra. Se eu quiser em algum momento sair para um local tão bom como aquele, eu vou ter grana para poder fazer esse movimento. Imóvel é uma necessidade. Como falei no começo, você precisa de um local para dormir
para você poder fazer a sua refeição, para você poder cuidar dos seus filhos, cuidar da sua mãe. Precisa de um imóvel para ser seu. Nós passamos por uma pandemia, gente. Mais uma vez é o extremo. Eu não quero pegar o extremo como burro, porém foi algo que aconteceu. E situações imprevisíveis na nossa vida, ela pode acontecer. Já ouvi vários relatos de pessoas que estavam fazendo a sua vida tranquilamente, viviam de aluguel e o proprietário falava, ó, quero colocar à venda. O ele dizia, eita, meu filho vai morar aí agora, preciso do imóvel de novo. Você está totalmente estabilizado, totalmente acostumado, totalmente ambientado ali com a sua rotina, com a localização, e de uma hora para outra a sua vida, pô, precisa mudar. Não, uma vez tá de boa. Aí acontece uma segunda, acontece uma terceira, acontece uma quarta. Deus o livre, acontece uma epidemia, e aí você se vê desempregado, e o valor lá que tu colocou, que ia ser a taxa de correção do teu aluguel, ele fica com uma gangorra, maluco o tempo todo. E só subindo, só disparando, só disparando. Você vai fazer o quê? O imóvel não é teu, não tem como você deixar de pagar. Tem que pagar o imóvel. Vai voltar para casa dos pais, é o que você quer? Às vezes a gente não tem nem essa opção, tem pessoas que não têm essa opção. O que é que você vai fazer? Então, cara, para mim, ainda que eu tenha um imóvel que não seja para eu morar, o que é que eu faço? Hoje eu moro de aluguel e tenho meus imóveis. Mas se eu precisar, eu tenho um local que é meu, que ninguém vai tomar de mim. É meu e ponto, acabou. Então isso me dá uma certa tranquilidade. E esse imóvel, ele não precisa ser um imóvel igual ao qual você está morando. Pode ser um imóvel de um quarto, um imóvel mais simples, onde você está colocando ali de aluguel e vai ter utilidade para alguém naquela fase da vida da pessoa. Para mim, isso daí deixa mais tranquilo, sabe? Isso daí me traz mais paz. Eu sinto, poxa, tá de boa. Na pior das hipóteses eu tenho para onde ir. É isso, eu não dependo de ninguém. Geração de renda. Gente, inclusive usando esse gancho que eu dei, o teu imóvel, ele pode gerar renda para você. Caramba, Gustavo, comprei um imóvel porque eu tô morando nessa cidade, tô saindo de lá, mas vi que era um local bom, tem demanda e agora botei para alugar. Tá botando dinheiro no meu bolso. Tem gente que vive de receber aluguel. Conheço vários que fazem disso. O cara tem 1, 2, 3 apartamentos, tá ali gerando renda para ele. Às vezes eu até já perguntei para essas pessoas, caramba, por que tu pega esse dinheiro e coloca no mercado financeiro? Ele, vixe, perdi muito dinheiro nesse mercado, volto mais nunca. É uma possibilidade que você tem. Mais uma vantagem, quando você compra bem, quando você compra num bom local, você tem essa opção de fazer com que aquele teu bem, aquela tua propriedade, gere renda para você. Segurança geracional. Quando eu penso na minha próxima geração e eu penso que eu tenho uma esposa, hoje eu ainda não tenho filhos, Deus me livre, mas se eu morro, se acontecer alguma coisa comigo, tô dirigindo, voltando para a minha cidade, é o imprevisível que eu falei. Eu sei que ela tá assegurada, que ela tem um local para ela. E às vezes você tem um filho também, ou sei lá, um sobrinho, alguém que você ama, seu pai, sua mãe. Ter um imóvel, para mim, é uma questão de você ter segurança caso aconteça algo com você. Porque se eles vivem de aluguel e eles dependem do seu trabalho, agora eles, pelo menos esse custo eles não vão ter, porque o imóvel está garantido, é uma segurança. Então, para mim, o imóvel ele também traz uma segurança geracional. Às vezes o dinheiro, você ter ele e colocar na mão da pessoa errada, ele vira pó. Do dia para a noite ele vai embora. É totalmente diferente com o imóvel. E, gente, para fechar, é uma coisa tudo pessoal, né, que eu tô falando aqui. Mas imóvel para mim, quando eu vi primeira vez, um prédio erguido, que eu paguei. Caramba, pra mim isso gera uma satisfação enorme, porque eu vejo, visualmente eu tô vendo ali o fruto do meu esforço, do meu trabalho consolidado. Talvez pra você isso daí seja uma besteira muito grande, mas pra mim faz uma diferença. Foi algo que eu conquistei. É de certa forma simbólico para mim. Esses são alguns dos motivos que me fazem continuar investindo, comprando. Eu atuo também nesse mercado, né? Conheço bastante dele, mas é uma coisa, como eu falei no começo, que eu não só acho que os outros deveriam fazer porque eu intermedio, mas que eu mesmo faço. Então, tudo bem se você leva uma vida diferente, mas acho que eu trouxe pontos além do quesito financeiro que podem te fazer pensar se faz sentido ou não comprar, né? E assim, na minha lógica, é muito mais interessante por você ter um, velho. Vive de aluguel, beleza, mas compra um pelo menos, que na pior das hipóteses você vai estar assegurado. Não só você, como pessoas que inclusive que você ama. Você não vai ficar o Léo, né? Então, esses foram meus motivos. Se você tem mais motivos, coloca nos comentários. Ou se você acha que tem outros argumentos que invalidam o que eu tô falando, coloca também nos comentários. A gente conversa aqui sobre o mercado imobiliário. Quero ver a tua opinião. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.